Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por razões óbvias, este é um dos textos mais acorridos em toda a palavra de Deus, e salta aos nossos corações essa palavra de Jesus quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma promessa fantástica, né? Maravilhosa. Qual de nós, na caminhada da nossa vida, não conhecemos na intimidade a frequência da repetição da experiência do cansaço? A frequência da repetição da experiência da sobrecarga. São inúmeras as razões as quais poderíamos nominar aqui e que, para a nossa compreensão, são fatores desencadeadores de cansaço. Os grandes homens da Bíblia cansaram-se. Jonas e Elias cansaram-se a tal ponto de pedir para morrer. Tantos outros que não tenha sido escrito na Bíblia propriamente isto, mas certamente sentiram a experiência do querer morrer. Referindo-se ao cansaço dessa vida em face à glória que está por vir, o apóstolo Paulo fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todos temos a experiência do cansaço, mas Jesus nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é canga, você sabe o significado simbólico, mas o significado espiritual é domínio. Então ele diz assim: vinde a mim e tomai sobre vós o meu domínio. Recebeis sobre vós o meu domínio. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque estar sob o meu domínio, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Maravilha. O descanso é o exorcismo da ansiedade. Existem muitos fatores que eu acabei de dizer que nós poderíamos nominar para o descanso, mas eu creio que à luz da palavra há uma só verdadeira origem. Aliás, existem muitos fatores referente aos quais nós poderíamos denominá-los como desencadeadores de cansaço. Mas à luz da palavra existe um único fator que nós podemos extrapolar do que nos ensina a palavra para que todos nós e todos os homens sobre a face da terra, de Adão até nós aqui, estejam cansados. Eu me lembro de uma ilustração que eu acho interessante. Um rapaz que eu conheço que entrega gás, e há uns meses atrás ele esteve aqui em casa e ele veio trazer um cilindro para mim, numa dessas picapes, eu acho que era uma Saveiro, novinha, branca. E a Saveiro estava pesada, cheia de bujão de gás, e tinha um cilindro atravessado, que era o cilindro que ele havia trazido aqui para abastecer minha casa. Eu falei: mas rapaz, essa picape não vai aguentar isso.
Ela não foi fabricada para isso. Aí deu uma risadinha, tirou o cilindro, botou o cheio no lugar, levou o vazio, foi embora. Passou alguns meses, não muitos meses, ele apareceu de novo aqui. Rapaz, a picape dele estava um caco, acabada. Mas a caçamba torta, a tampa não estava mais no lugar. Uma picape novinha. Mas o que aconteceu com ela? Ela estava funcionando para uma atividade que ela não havia sido produzida. E assim também cada um de nós funcionamos para coisas que Deus não nos criou. Deus não criou você para ser marido, para você ser esposa, para você ser pai, para você ser filho, para você ser empresário bem-sucedido, para você estudar, para você ter nome, para você ter profissão, para você ter êxito e nem para você ter fracasso. Deus não criou para você ser saudável e nem para você ser doente. Estas coisas são consequências deste mundo em que nós vivemos, onde a criatura está distante do Criador. Coisas que, é claro, Deus nos abençoa pela sua superabundante graça e misericórdia, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a razão pela qual Deus nos criou está ali em Isaías 43:7 e 1 Coríntios 10:31, que eu vou ler os dois textos conjugados para que nós consideremos aqui. A todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, e que formei e fiz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu e você, e todo homem, originalmente, foi criado para a glória de Deus. Esse é o plano original de Deus. E ele diz assim: e o meu propósito prevalecerá, e eu farei toda a minha vontade. Por que a gente cansa até como marido num casamento bem-sucedido, até como pai que somos apaixonados pelos nossos filhos, e a gente cansa no exercício da paternidade e no exercício do matrimônio? Porque são coisas desse mundo. São coisas que nós amamos amar, e que amamos também com o amor de Deus, mas que não são a essência da razão da nossa criação. Mas se a essência da razão da nossa criação for reimplantada em nós pela vida de Cristo, estas coisas podem assumir uma conotação, desde que secundárias, nunca prioritárias. Não há descanso possível para o homem que viva fora do propósito para o qual ele foi criado, que é ter sido criado para a glória de Deus. E eu quero acompanhar aqui com você Hebreus 4, de 1 a 13, nós vamos ler porque há uma analogia muito interessante em relação a essa reflexão aqui, e eu vou ler e comentar, e vamos ver a compreensão que o Espírito Santo nos dá a respeito disto. A partir do versículo 1, escreve-se lá o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Veja, só para você saber do que nós estamos lendo, aqui ele está fazendo um paralelo entre a nossa vida, o escritor aos Hebreus, e a caminhada do povo no deserto do Egito até a Terra Prometida. E aquele período em que eles ficaram zanzando em volta da Terra Prometida por conta da incredulidade na promessa de Deus que disse que eles iriam entrar na posse da Terra Prometida e ali descansarem das suas lutas. Então essa é a analogia que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui.
Aí ele diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem? Aquele povo que ficou zanzando lá no deserto porque não creu na palavra dele. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui ele já coloca um conceito espiritual que é importante que nós compreendamos aqui, irmãos. Presta bem atenção nisso. Eu tenho caminhado por aí, eu vejo como a igreja visível não compreende certos fundamentos bíblicos e por isso não descansa no Senhor. Aqui diz: embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Não só aqui, mas em outros textos fala-se claramente que quando Deus no sexto dia terminou tudo e descansou no sétimo, ele foi como se ele tivesse apertado um botão de um start, dando a partida para toda a história da humanidade até a eternidade. É por isso que ele diz que o meu propósito prevalecerá e farei toda a minha vontade. É por isso que as pessoas ficam enlouquecidas com a revelação do fato de que os nomes dos eleitos em Cristo Jesus estão já escritos antes da fundação do mundo. Por que estão escritos antes da fundação do mundo? O apóstolo Pedro fala sobre isso, devido à presciência de Deus. E Deus, quando no sexto dia deu o start para que a continuidade da história se desse, está tudo feito. A gente vai, a gente migra, faz concurso, estuda, rala, não sabe se vai passar, mas Deus já sabia. Isso já estava escrito, isso já estava estabelecido. E quando nós confiamos na absoluteidade da soberania de um Deus que tem toda a história escrita na palma das suas mãos, nós descansamos de muitas expectativas, nós descansamos de muitas inquietudes que ficam permeando a nossa mente e as nossas emoções, porque nós sabemos que Deus é soberano. Aí continua o texto: porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Então ele faz uma analogia. Há um descanso para o povo de Deus, para quem crê na soberania e na presciência de Deus. Não há um descanso para aquele que não é o povo de Deus, que não crê na soberania, na presciência e no controle que Deus tem de forma absoluta de todas as coisas. Romanos 3:23, queridos, fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra carecem ali no grego, que em algumas versões diz destituídos, e tá bom também, significa estão aquém da glória de Deus, estão desqualificados para a glória de Deus. É como alguém que vai entrar numa competição, vai entrar numa maratona, e você chega para aquela pessoa e diz assim: olha, é o seguinte, você pode entrar, mas você já perdeu. Você pode se preparar, você pode fazer esforço, você pode botar um calçado bom, a melhor roupa, o melhor alimento, o melhor treinamento, se prepara, mas olha, você fica pronto, mas você já perdeu. Não tem como. Porque Deus, pela sua graça, nos diz que não importa quem quer ou quem corra, mas que Deus exerça a sua misericórdia. Isto está dito de uma maneira bem simples pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 e 27, quando ele fala assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Quem que dá um coração novo? O Senhor. Porei dentro em vós o espírito novo. Quem põe o espírito novo? O Senhor.
é o seguinte, eu estou aqui, Deus, dá um coração novo para mim. Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Até a fé é Deus que implanta em nós. E aí nós passamos a crer neste fato. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei. E farei. Quem faz? Ele. E farei. Quem faz? Ele. E farei. Quem faz? Ele. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ele põe um coração novo em você, vontades novas, pensamentos novos, desejos novos, um novo descanso. E Ele ainda faz com que você ande nos estatutos e nos juízos dEle e o observe, ou seja, e o obedeça. Israel no deserto representa o homem fora da graça, por não poder alcançá-la por si só, uma vez que precisa nascer de novo. A morte daquela geração incrédula que teve que ficar 40 anos zanzando lá pelas beiradas da terra prometida no deserto, representa a nossa necessária morte com Cristo. E a nova geração, aquela que entrou na terra prometida com Josué, representa a nova vida que cada um de nós recebemos em Cristo Jesus. E aí sim com possibilidade de experimentar e experienciar o descanso de Deus em Cristo Jesus. Mas é necessário, obviamente, primeiramente, nascer de novo. E aí sim, quando nascemos de novo, podemos entrar no verdadeiro descanso do Senhor, ou não. O versículo 6, continuando o texto de Hebreus 4, que nós lemos até o 5, diz assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, falando de novo do povo lá, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, que esse outro dia é hoje, este dia aqui que nós estamos ouvindo essa palavra. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Quando você entra no repouso de Deus, acontece uma coisa maravilhosa, você se conecta ao repouso. Quando você entra no descanso do povo de Deus, melhor dizendo, é porque você se conectou com a convicção do fato de que Deus já está descansado de todas as obras. Se o meu Deus, que me supre e me sustenta, está descansado, eu vou ficar cansado do quê? Por quê? Mas o versículo 11 fala uma coisa interessante. Há uma possibilidade de nós em Cristo não descansarmos. Aquele que está no mundo, meu irmão, ele não descansa em 100% das ocasiões. Ah, mas eu tenho um amigo aí que ele é bem de vida, bonachão, tranquilo, não está nem aí com a paçoca, que é um cara que vive descansado. É aparência. Não vive não. Lá dentro do coração dele tem uma revolução. Porque ele está funcionando numa forma de funcionamento igual a picape do cara que vem entregar gás aqui. Está funcionando fora da modalidade para a qual ele foi produzido. Fora das especificações do fabricante. Porque o homem natural não viverá em nenhuma hipótese para a glória de Deus.
Quer dizer, essencialmente e existencialmente sim, mas não no usufruto da graça. Porque todos, até aqueles que vão para o lago do fogo, viverão para a glória de Deus, porque neles cumpre-se a justiça de Deus. Mas não usufruirão disso, é isso que a gente está falando aqui. Mas para nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, aquele que no deserto das suas caminhadas tiveram a experiência do novo nascimento, receberam um coração novo e um espírito novo, o Senhor diz assim, versículo 11, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, o descanso do Senhor, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aí eu pergunto, por que esforço para entrar no descanso? Parece que esforço e descanso são duas coisas meio que incompatíveis. É porque para entrar na preguiça e na omissão e na carnalidade, que pode muito bem serem confundidas com o verdadeiro descanso no Senhor, não é necessário nenhum esforço. E tem muita gente em Cristo nesse tipo de descanso preguiçoso. O esforço procede do fato de que só a nova criatura pode oferecer a Deus sacrifícios agradáveis ou desagradáveis. Só a nova criatura pode descansar ou não descansar. Basta que nós não nos lembremos do fato de que Deus tem já consumado todas as coisas, como Cristo disse nos estertores finais, quando ele estava morrendo ali na cruz. Tudo está consumado. Basta que nós tiremos da nossa visão espiritual o foco de que tudo está feito e nós entremos no cansaço. Basta que nós voltemos os nossos olhos para um Deus que já preparou todas as coisas e a gente entra no descanso de novo. Mas isso é só a nova criatura. Porque o homem natural não vai conseguir, pela intelectualidade, entrar no descanso do Senhor. Então, é uma coisa absolutamente louca. Eu e você que estamos em Cristo, ficar cansado, sobrecarregado. É Deus falando, olha, você está porque quer estar. O homem natural está porque não tem a opção de não estar. Mas o homem espiritual está porque quer estar, porque tem o acesso em Cristo Jesus para estar a qualquer instante descansado. O ímpio não pode oferecer a Deus nada agradável. Ainda que ele realize alguma coisa social, moral, aparentemente perfeita, nada do que ele faz é aceito por Deus, em nenhuma hipótese. Mesmo a nova criatura, ela deve aprender a descansar para oferecer a Deus o que é agradável. E eu quero dizer para você que Deus não está interessado no teu suor. Deus não está interessado no teu trabalho. Deus não está interessado no teu empenho. Deus não está interessado na tua performance. Deus não está interessado na obra que você consiga realizar. Embora Ele aprecie estas coisas como consequência da manifestação da graça dEle, Deus está interessado que você descanse na sua presença e, descansado na sua presença, você viva para a razão essencial para a qual você foi criado, que é o louvor da sua glória. A adoração, a contemplação, o você estar diante de Deus, olhando a Ele, gozando na presença dEle, pelo que Ele é. É nisso que Deus está interessado. Por isso que das maiores obras as quais o homem pode realizar, a maior delas é a oração. O que a oração significa para a pessoa que está do outro lado da parede, que você está orando ali dentro? Nada! Mas para Deus é aquilo que Deus quer de você.
Na oração vem a contemplação, e também não há oração sem descanso no Senhor. E é destas coisas, e nestas coisas, que o Senhor se alegra e se agrada, porque não há obra nenhuma que precise essencialmente de você. Eu sei que as pessoas vivem dizendo por aí, Deus precisa de você. Mentira! Deus é Deus do mesmo tamanho, com você ou sem você. Não estou dizendo aqui que Deus não te use, e nem estou evocando aqui aquele descanso falso que é preguiça que nós acabamos de falar. Pelo contrário, o descanso no Senhor nos capacita a realizar coisas maravilhosas. Quando Elias pediu para morrer, e outro dia eu ministrei sobre isso, e ele achou que a vida dele estava acabando e estava lá na caverna emocional e existencial dele, Deus falou: Elias, meu filho, vem cá. Eu sou o Deus que diz a hora que começa, e eu também sou o Deus que diz a hora que termina. Você está achando que você vai morrer? O negócio é o seguinte: você ainda tem 2 reis e um profeta para ungir. Não vem com essa de dizer que vai morrer, não. E mal sabia, Deus podia ter dito para ele aqui: e eu te digo mais, Elias, no teu caso nem morrer você vai. Nem morrer você vai, porque eu decidi que você não morre. E eu vou te levar. Sabe o que é isso? Soberania de Deus. Deus fez, estabeleceu, determinou e detalhou a história da tua vida de uma maneira que você não consegue compreender, ao ponto de que a palavra ainda não veio na sua boca, e Ele conhece palavras e pensamentos, cada um deles. E nós temos, para vivermos bem, que estar descansados neste aspecto perfeito, que não é uma invencionice nossa, mas é a revelação da palavra de Deus. E no versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então eu convoco a você, nessa hora, que você coloque diante do trono da graça, e mais à frente fala a respeito do trono da graça. Diz lá no versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Felipe, Marcos, Fernanda, Silvia, Davi, Marina, você que está ouvindo essa mensagem aí pela internet, Deus quer que nós nos acheguemos ao trono da graça, e diante do trono da graça citemos este novo coração que nos foi dado também pela graça em Cristo Jesus, que nós nos lembremos e nos relembremos de um Deus que nos criou para a sua glória, e não para este ativismo louco que esse mundo e essa sociedade nos impulsiona e nos compele. E relembremos primeiro que Deus nos fez para vivermos da fé e não das emoções, e evocando esta fé que em nós, pelo dom de Deus, nos foi implantada no pacote da nossa morte e ressurreição com Cristo, lembremos-nos que há para nós agora, seja qual for a expectativa, a ansiedade e a inquietude que esteja invadindo a nossa mente, descanso pleno no Senhor. Descanso completo.
Entrega nesse momento a tua inquietação, entrega nesse momento a tua expectativa, entrega nesse momento as pessoas que você ama e que você sabe que não creem no Senhor, entrega nesse momento aquele problema de saúde, entrega nesse momento aquele problema financeiro, entrega nesse momento aquela questão profissional, entregue nesse momento principalmente a tua caminhada como um todo e ouça um conselho: zera a tua vida. Zera a tua vida diante do Senhor. Zera. Deixa o ativismo e fala: aqui eu faço em nome de Jesus um divisor de águas. Para trás, ativismo. O que é ativismo? Tudo aquilo que eu faço pela minha própria força e que eu preciso resolver e eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir, porque eu sou bom, porque me disseram que eu sou bom. Zera essa parte e recomeça em Cristo uma parte nova, aonde o descanso no Senhor já te fez em todas as coisas mais do que vencedores, porque Ele te amou, porque Ele me amou, porque Ele te ama e porque Ele me ama. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Você pode descansar no Senhor? Se você está em Cristo Jesus, você pode. Eu posso. É o trono da graça.